Olá, verificando conexão e o Pleno News volta mais uma vez na sua entrevista, Pleno Entrevista Live. Quase diariamente a gente está por aqui trazendo movimento, boas entrevistas, notícias. A gente tem as notícias no IGTV diário, 2 edições. A gente tem muito movimento lá nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. E agora aqui na nossa live, mais uma vez, a gente retorna 4 horas e 6 horas da tarde, 18 horas da tarde. Hoje a gente tem outra live. Então a gente vai chamar a nossa convidada, que hoje é a pastora Ângela Cirino. Quero apresentar a pastora Ângela porque ela é uma mulher de expressão, uma serva de Deus, que tem trabalhado com o Ministério Feminino, mulheres que fazem a diferença, mas ela vai falar sobre tudo isso e a gente vai bater um bom papo hoje e eu já quero convidá-la. Vamos ver se ela já está na sala. Pastora Ângela, a senhora já está aí? Sim, está aqui. Vamos lá, a gente conversar. A gente dá as boas-vindas para ela. Olá, Olá! Dina! Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês, viu? É isso. Prazer em conhecê-la, não conheço pessoalmente, né? Mas agora aqui, olho no olho, a gente Isso. vai, a gente vai conseguir criar essa empatia, né, pastora, para poder Acabou que isso falar. tudo, né, que tem acontecido não afastou tanto quanto a gente pensava. Pelo contrário, né? Para muitos Uhum. aproximou, né? E é um privilégio É. estar aqui com vocês hoje, da Pleno News. Já sigo vocês no Instagram, já vejo as Uhum. postagens e sou muito bem informada. Muito bem-vinda, obrigada, obrigada Obrigada. mesmo, é um prazer aí a gente estar podendo ter é, a sua a sua participação, né, hoje com a gente, sua contribuição. E vamos lá, vamos falar um pouquinho da pastora Ângela, porque as pessoas veem os vídeos, o canal do Isso. YouTube, sabem do ministério, sabem que ela é uma mulher de vigor de palavra, né, com a unção de Deus, mas eu acho que a sua maior característica, eu poderia dizer que seria essa, é uma mulher que é vigorosamente verdadeira, É. Tem hora que eu acho que até mais, muito, né? até muito, não Ontem eu sei. brinquei demais com uma paciente minha, ela deve estar por aí, que ela Ah, vive agora, está na pandemia, está assistindo tudo, né? Ela falando, tá. ela não casou, né? Ela teve uma questão particular que ela preferiu viver sozinha e agora, aos 46, sente falta de alguém, né? E ela entrou Hum, no nosso curso de sexualidade e está meio ativada, né? De ver os testemunhos, as histórias, enfim. E ela é vai minha paciente. despertando. Aí ela virou, gente, mas qual que é o meu problema mesmo, sabe? Parece que será que eu vou sarar um dia de todos esses traumas? O que a senhora acha que falta para mim? Eu falei, um homem, Pronto, direta. um casamento, Isso pronto. é que é um vigor sincero. É, porque eu acho isso tão importante, Amém. né? A gente falar a verdade em É, amor, né? é. Ótimo. Mas então, a gente pode pegar essa linha, né, de raciocínio Aham, sobre coisas que as pessoas têm vivenciado. Eu acho que a pandemia, eu estava conversando aqui na quarta-feira, numa outra live, com o pastor Israel Belo de Azevedo, e a gente aham. se questionando o que, que acontece, o que, que vai acontecer depois que as máscaras caírem, né? Nossa, que Depois que forte, hein? Gostei dessa forte, frase. essa frase é boa, pode usar. Meu Eu falei, Deus, muito pastor, o forte. que vai acontecer depois que as nossas máscaras caírem? Enquanto estamos de máscara, a gente Aham, tem aquela ideologia, aquele uhum, pensamento de que estamos todos juntos, debaixo da mesma tempestade, estamos todos aí aham, sofrendo o mesmo isso. impacto, né? Mas não Aham, deixamos de ser quem somos e a pandemia, eu acho que claro. ela tem a capacidade de potencializar o que nós temos de melhor ou, Aham, ó, então o futuro dirá o que, isso. que vai É, acontecer. e a gente passou assim fases, né? Me parece que já deve ter mais ou menos uns 60 dias, né? Que está tendo essa quarentena, essas alterações. Então, assim, na primeira semana era todo mundo muito quebrantado, era muito Jesus está Uhum. voltando, né? Era muito Maranata, era muito amor e carinho.
era muita intercessão, o povo querendo orar muito, muita vigília, live de oração, beleza. Aí passou todo mundo, vamos ficar em casa, né? Unir as famílias e tal. Família. Tudo era família, O família, discurso família. ótimo, né? 2 semanas o povo já começou, o que que eu faço agora? Eu descobri que eu não consigo ficar muito tempo com meu marido, eu descobri que eu não consigo, parece que eu nunca tinha visto isso. Tem hora que tem mulher que fala, meu Deus, eu não estou aguentando, meus filhos estão me deixar louca, eu estou com saudade da professora. Ou seja, a máscara já começou a sair um pouquinho, né? Não vamos dizer que não é que a gente era fingido ou falso. É que estava todo mundo muito agitado e não conseguia se olhar no Sim. espelho e nem na vida, né? E uma coisa que me Uhum. preocupou bastante é que foi começando, você pode ter observado que aumentou o divórcio, aumentou a violência contra a mulher, aumentou a Sim. crise de identidade de uma forma muito significativa. As pessoas começaram a ter crise de identidade, crise de pânico. Tem gente que não quer voltar, não quer que a quarentena acabe. Pra você ter noção. Eu tenho paciente que me liga Uhum. chorando e fala, não, eu acho que eu não vou saber viver mais. Por quê? Porque eu sou chata, eu descobri que eu sou chata aqui sozinha. E uma coisa que me preocupa bastante é que agora a gente percebe que nós, como cristãos, grande parte parece que meio que apostatou da fé. Opa! Isso me tem Isso que é preocupado. forte. Uhum. Isso tem me preocupado. O que Você vê que as seria pessoas... isso? Dá uma definida nisso. Eu tenho vários amigos que são pastores, vários amigos, né? Amigos e amigas que são pastores, né? A reclamação de todos eles é que já podem voltar parte ao culto e nem a quantidade que pode ser colocada na igreja, às vezes não está tendo. Eles estão tendo que ligar para os irmãos para falar, porque nem nas lives o irmão não quer entrar mais. Ou seja, a Calma. gente conseguiu viver sem fé, sem ir à igreja, sem congregar. E isso é sério. Eu Aham. acho isso pior do que qualquer outra coisa. São os Né? desdobramentos, né? Porque é essa comunhão que a gente tem, né, juntos em Cristo, é que é tão gostoso. E se de repente a Uhum. gente começa a viver isolado e acha que viver isolado tem a sua porcentagem ruim que eu vou administrar, mas tem uma que é muito boa, e aí Que é daqui a mais pouco as prático, pessoas... né? Uhum. É mais prático, né? É É. muito mais Uhum. prático eu estar aqui. Eu até brinquei com esses dias com o meu menino, ele chegou aqui, nós temos 2 casas conjugadas, e uma eu uso muito como escritório, né? Aí meu menino olhou para mim, eu estava da cintura para cima, maravilhosa. Uma blusa muito bonita, maquiada, não deu para escovar o cabelo, eu fiz uma pituca. Você tá cheio Você e de tantas branco aqui outras escondido, pessoas eu vou também, contar né? daqui a pouco, né? E da cintura para baixo eu estava de pijama, meia, porque estava um frio, e chinelo. Aí ele olhou e falou assim, mãe, como assim? Eu falei, filho, no meu trabalho esse pessoal só me vê da cintura para cima, porque eu estou atendendo online. Ele falou, meu Deus, eu falei, filho, mas é muito legal, porque eu não tenho que arrumar inteiro, não É, aperta meu pé com é o salto, formato. eu É. não vou ter que pegar trânsito para ir lá para o A consultório e gente voltar. vai gastar energia só da cintura para cima, né? Então, e na verdade, isso é um perigo, não é? Já pensou se daqui a pouco a gente acostuma que é Pode mais fácil de ser, arrumar pode ser se metade? acostumar, é E aí eu tô achando que tá tudo bem. verdade. Mas, pastora, vamos para o nosso tema, porque a gente Vamos. estava discutindo aí, tem tanta coisa boa para conversar, tanta coisa que Isso. pode Aham. contribuir. Basta você refletir, ter seus questionamentos, fazer Isso. abordagens diferentes, isso é Aham. muito enriquecedor. Mas uma Uhum. coisa que tem chamado a atenção de muitos, e o Pleno até Uhum. estava fazendo uma campanha, é o que você está aprendendo durante a pandemia. Quais É. são as maiores lições que a gente pode tirar da pandemia? Eu acredito que existem vários níveis, né, de aprendizado, dimensões, porque alguém que perdeu um ente querido tem uma, um aprendizado, uma lição Claro. Isso. completamente diferente de outro que resolveu fazer um projeto novo, tirou um projeto da gaveta, né? Mas Isso. eu acho Aham. importante a gente trazer isso à tona, fazer assim uma ebulição dessas Aham. possibilidades de melhora, até para que quem Isso. está desanimado possa se animar, porque Isso. isso vai passar. Mas a gente tem que ver, bom, se eu tivesse que colocar hoje um quadro na minha parede, um Aham. diploma, um certificado, Ok. né? Ângela Isso. Cirilo, Virginia Aham. Marte, qual é
tema, o título desse certificado de lição, de maior lição que as pessoas podem ter. Você pode falar, por exemplo, diante dos seus próprios pacientes, né? E Ah, ok, diante ótimo. da mulherada, que é o Aham, público, o seu principal, né? isso. Porque a mulher tem filho, tem marido, tem trabalho, tem a casa. Como é que ela está lidando com isso? O que ela tem aprendido disso aí? Então, a gente vai analisar que a vida no total, né, a vida individual de cada uma, do tempo que você nasce, infância, adolescência, juventude, fase adulta, velhice, ela faz parte de realmente um dia após outro de aprendizado, né? Nós tanto aprendemos nos bons momentos, como nós aprendemos nos momentos mais difíceis. Você tanto aprende com a vida, como você Também. tanto aprende com a morte, né? Nós temos uma terapia que nós fazemos com os nossos pacientes, que a gente leva o paciente a imaginar como se hoje ele fosse projetar, programar o seu velório e escolher tudo, como se ele soubesse que daqui 5 horas ele vai morrer. E é um choque porque ninguém está preparado para lidar com morte, com risco de morte, como agora, ou risco de perder a vida, que dá o mesmo contexto, como é a questão de uma pandemia, né, que assusta. Eu acho Sim. que isso tudo traz para a gente várias lições que podem ser aplicadas de forma diferente, independente do que você está passando. A primeira delas que é independente, se você foi afetado ou não por uma questão de pandemia, né, de perder o emprego, né, de passar alguma crise nesse momento, o que você pode crescer na crise? Aí você fala, mas se alguém perdeu um ente querido, ele pode crescer? Sim, ele pode levar para o resto da vida a experiência das lembranças boas que ele teve com esse ente querido, né? Por exemplo, nós perdemos ontem, o Brasil perdeu ontem a Fabiana Anastácia, né? E eu postei, Sim. né, à tarde, e à noite eu estava em casa mais quietinha, e eu coloquei o clipe do lançamento dela, que foi essa semana, né? O marido e a equipe autorizou lançar o clipe, mesmo com ela no hospital, que é nada mais propício do que a própria canção. Eu chorei quando eu vi a canção, porque a canção fala, te adorarei em todas as situações da vida. Ela conta na canção, adoro por isso, adoro por aquilo, eu nasci para te adorar. E se tirarem a minha vida, Minha aí no vida. céu eu vou te adorar. Eu Eu falei, vou te não, gente, adorar. como é que acontece um negócio desse? Como é que o Eterno programa na cabeça de uma equipe toda para lançar o clipe naquela semana? Lançamento se trabalha assim, né? E se naquela semana o Eterno, o Criador, o nosso Deus Celeste, saberia que ela seria promovida? Eu falei, gente, isso é muito lindo. Ou seja, mesmo nessa dor, você aprende. Eu tive a oportunidade de conviver com a Fabiana Anastácia em vários bastidores. Ela era uma mulher incrível. Ela era uma mulher extraordinária. E eu sei que, mesmo a família perdendo nesse momento, claro que há choro, há dor, tem filhos, mas lá no fundo eu acredito que essa família tem orgulho de saber que era uma mulher que servia a Deus com tanta intensidade e que, na semana que ela partiu, também rebentou de sucesso a música. Se tirarem a minha vida, se eu perder a minha vida, aí no céu a gente se encontra e eu te adorarei. Ou seja, depende muito, Sim. né, minha amada, de como a gente encara as crises. Ou a gente encara ela como falência, velório e morte, seja qual for o âmbito da crise que a gente passa, ou você encara como crescimento. E quando você encara como velório, como morte, como fim, automaticamente você vai conduzir isso para um fim. Por exemplo, eu conheço amigas minhas que estavam quase paranoicas com medo de sair na rua. Eu levei até um Uau! presente com medo. Eu levei um presentinho para uma amiga minha esses dias, ela quase pegou o presente com luva. Eu falei, Sim. Jesus. Então, olha que Um tanto você pré-toque, ali. né? É um pré-toque. E sem falar que existe algo que às vezes as pessoas não sabem. Uma das coisas que abaixa a imunidade são pensamentos negativos. Negativos. Quando você tem medo, quando você tem pânico, quando você tem pavor, quando você fica desesperada achando que tudo vai dar errado, aquela negatividade automaticamente ela vai gerar na gente baixa queda de Te imunidade. fragiliza. Te fragiliza, é isso mesmo. Então, se nesse momento você age com fé, com força e com coragem, a sua imunidade vai subir. Né? Claro que eu me resguardei ao ir ao supermercado com álcool em gel, mas em momento nenhum eu fiquei paranoica.
Eu lembro que eu tenho uma filha que está terminando medicina, Você né? tem uma autoproteção lúcida, né? Você É, tem algo não, equilibrado, aham. não é Eu lembro alguma que coisa. o dia que saiu a notícia, né? Todo mundo, ai meu Deus, o que vai ser? Eu falei, vai ser incrível, nós vamos crescer com isso. Ai, Jesus está Uhum. voltando, glória a Deus. E se voltar, eu vou subir cantando, pregando, lendo livro e atendendo paciente. Isso. Aí Nessa falou, questão ai. da Ah, Fabiana, aham, só para fazer uma observação, sim, eu tive a oportunidade também de entrevistar a Fabiana, de conhecer a Fabiana, postei uma foto aham, com ela, como ela era linda, né? isso. E o que eu absorvo disso é que, às vezes, a dimensão, os impactos, os efeitos desta morte trazem Aham. lições para a minha vida, para as pessoas ao Isso, redor. Eu posso não muito. estar no contexto da perda Aham, original daquela família, mas certo. cada vez que alguém morre, cada vez alguma coisa em mim é internalizada, Aham, é mexida para que uhum, algum ensinamento aquilo me traga. Né? A isso nossa mesmo. vulnerabilidade, né? Ou Uhum. seja, não existe, não existe uma coisa pré-determinada, qualquer um de Não, nós pode ir. Então, isso é muito vulnerável. Mas a lição que a gente absorve não é só da nossa vida, é da vida do outro também. Né? A é. repercussão do outro na E gente. é tão interessante que você falando isso aí. Ontem eu recebi até um áudio de uma colega, ela disse assim, gente, tanta gente ruim precisando Ah, é morrer verdade. para dar menos trabalho. Por que que Deus permite que uma pessoa tão boa como a Fabiana vá? Achei interessante essa colocação da pessoa, né? Como a gente tem a facilidade de achar que o céu é um lugar de quem está ruim, já não merece viver, É o partir. nosso critério, né, pastor? É o É o nosso nosso critério. critério, né? Eu fico pensando, né? A gente às vezes uma pessoa, quer ver a gente falando sobre percas, eu me lembro quando o Miles Monroe sofreu um acidente aéreo no avião particular dele, um grande pregador, né, gente? Eu era Sim. apaixonada nas Uhum. mensagens daquele homem. Eu onde estava, eu queria ir. Se eu comprasse um DVD naquela época, gente, eu lembro, eu tinha 17 anos, no auge da minha conversão. A mensagem que mais motivou a minha vida e que eu lembro até hoje, que é a minha regra de vida, eu vi aquele homem pregando. O dia que aquele homem morreu, eu fiquei, Deus, por que que esse avião teve que bater? Cair, né? Por que Uhum. que esse avião caiu? E eu fiquei questionando, e aí Deus me levou a entender como morreram os apóstolos de Jesus. É, Alguns até de cabeça para baixo. de cabeça para Então, baixo. como se diz, isso para Deus, tem coisa que a gente só entende na eternidade, né? Não, Então, não tem não como ter tem, a resposta, né? Não temos. tem não. E eu acho que isso também é um aprendizado, É, porque quando a uhum, gente aprende que não podemos ter respostas para tudo, e que Deus é soberano, e que aqui não é um mundo de respostas, a gente uhum. também aprende. Né? Senão a gente pira, fica louco. Te Fica, entra não tem. num looping incessante, né? Mas vamos falar das mulheres, né? Então, Uhum. o que você acha, como você acha que está a saúde emocional das mulheres nesse momento de pandemia? Elas estão conseguindo, né, se ficar fortalecidas ou como é que está isso? Ainda está engatinhando? Alguma... Não, Gente, eu queria que vocês colocassem aqui, o pessoal que está assistindo, gente, bem-vindos todo mundo, coloquem aqui perguntas, coloquem aqui as pode colocar. observações, e uma aqui já falou, uma irmãzinha disse, ih, eu tô assim, saio na rua meio neurótica. Não, 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 não fico com medo, né? É, tem o vírus, mas não é tão grave assim, não. Tem muita mídia, manipulação de mídia por detrás, viu, gente? Né? A gente Uhum. tem que ter mais, e a gente tem que ter fé. Olha, tem uma amiga minha que ela pegou Covid. O marido dela, os dois filhos gêmeos, me parece que nora, alguns netos. Eu sei que deu um total, eu acho que de 12 a 16 na família que pegou. E ela cuidou Uhum. de todo mundo dentro da casa e ela não pegou. Aí eu lembro que eu mandei um áudio para ela, Essa é uma ela falou assim, história olha, boa, eu quero fazer essa pauta ela aí não também. pegou, ela não pegou. Aí eu lembro que quando ela me ligou assim, ela falou assim, Amadinha, deixa eu falar uma coisa, eu tô te ligando, ora pela minha família, os meus dois Ah, filhos, os gêmeos, né? A gente descobriu agora que eles estão com Covid. Eu falei, amém, vai estar tudo bem. Aí ela, mas eu não tô não. Aí
pode ficar sem preocupação por enquanto, se precisar falar comigo. Eu falei, amiga, eu vou ir na sua casa para me pegar logo, para me ficar imune. Aí eu levei na brincadeira, né? Sem nenhum medo mesmo. Aí tá, passou, fez Certo. os exames, ficou todo mundo, né, dentro da casa, em quarentena, passou os 15 dias, aí ela me mandou um áudio, e ela é muito cômica, ela é uma figura, é a Mari, uma figura. Aí ela mandou Uhum. um áudio e falou, gente, tô aqui, só tiveram febre os meus filhos um dia, os outros tiveram uma dorzinha de garganta, não deu febre, ninguém precisou ficar internado, graças a Deus. Tá tudo bem, já todo mundo já fez o exame, deu negativo. Já mandei fazer uma higienização na casa, pode vir aqui me ver. Aí ela falou, agora eu tenho testemunho para contar. Eu não sei se é porque eu sou muito de bem com a vida, eu quero dizer que aconteceu na minha vida. 1000 adoeceram ao meu lado, 10.000 à Ah, minha direita, mas eu não fui atingida. atingido. E literalmente ela não foi atingida, gente, tem lógica. Amém. Mas pensa numa mulher de bem com a vida. Pensa Uhum. numa mulher que leva a vida do. Gente, o que é bom, emoções positivas, elas aumentam a nossa imunidade. Isso é comprovado cientificamente e também biblicamente, né, gente? Porque a Bíblia diz que o coração alegre é bom remédio. Uau! Aformosei o rosto, né? E é bom E por remédio. aí Olha, vai. o coração É um alegre é bom bom remédio. remédio. Falou, o coração E amargurado me diga uma apodrece os coisa. ossos. E a pastora na Joncilene? Qual é qual tem sido a sua maior lição nessa pandemia até aqui? Paciência. Conta pra gente. Não se escandalizem, mas tem sido um tempo tão precioso, tão Certo? precioso. Eu tô amando ficar em casa. Eu sempre Uhum. fui muito de sair, viajo muito, né, gente? Tem 15 anos que eu ficava em casa 4 dias e 3 eu sempre viajava para atender a agenda. Além do consultório, então a minha vida tinha dia que eu saía de casa às 6 da manhã e passava o dia, às vezes, em atividade com os filhos, no consultório, voltava para casa arrebentada, fazendo muita coisa que eu amo fazer. E eu não tinha muito Uhum. tempo de curtir a minha casa, né? E aí os meninos não estão na escola. A nossa empresa, meu marido tem empresa em outro ramo, ela pode ficar aberta em horários e dias alternativos, e eles estão se ajustando na forma de trabalhar, mas eu estou podendo ficar mais com meu marido. Ele acordava todos os dias às 5h30, fazia os exercícios dele, levava os filhos na escola, aquela correria. E agora eu acordo mais ou menos às 6h30 para atender o meu primeiro paciente online às 7h, mas dá tempo de eu ficar deitada no braço dele, bater um papinho, dar um cheirinho, às vezes umas Dá um coisinhas a cheirinho bom, mais. né? Isso mesmo. Passo, Aproveita. passo o dia com ele, com os meninos, almoço com os filhos, sabe? Aham. Tenho como atender os meus pacientes online. Estou apaixonada em fazer live para as mulheres, porque eu amo estar ministrando no altar. Então, acabou que Uhum. estar aqui nas lives com as mulheres ficou sendo um altar que, a princípio, eu tinha dificuldade, porque eu sou tímida, embora não apareça. É mesmo? Sou tímida, embora Então, não essa é uma apareça. lição. A lição da pastora Jacirino ter aprendido a perder a timidez. Não, e eu me apaixonei tanto. Ótimo. Ontem aconteceu algo tão legal. Eu estava fazendo a live com as meninas e eu estava com muita Ah, fome mais cedo, porque eu estou de tá. dieta, porque a quarentena me prosperou 6 a 8 quilos. Então eu falei, Tá. ops, deixa eu voltar, né? Esse é Então um estou de problema comum. dieta, né? E Uhum. aí eu pedi para a menina que trabalha aqui em casa, faz uma sopinha, um caldo verde. E aí, antes de fazer a live ontem às 18h20, que é sagrado, né, fazer com as mulheres, de segunda a sexta, eu experimentei uma sopinha gostosa e ficou um pedacinho de couve aqui no meu dente. E eu não vi, porque eu uso óculos. E eu Isso é que fiquei é ao vivo. Pastora vendo, Ângela. tô vendo a live e o dentinho verde, né? E todo mundo mandando fotinha de dente, amadinha. E eu fiquei sem entender. Eu falei, gente, será que hoje é o dia do dente? Deve ser o Dia Internacional do Dente, né? Tá todo mundo mandando fotinha de dente. E foi muito Certo. engraçado. E aí, de repente, meu filho chegou assim na escada e falou assim, mãe. Aí eu, oi, né? Aí eu, dá licença, gente, meu filho tá me chamando. Oi, filho. Mãe, as meninas estão ligando aqui no celular e diz que você tá com um negócio no Pedacinho de. dente. Como é que eu ia parar a live? E eu falei, eu vou chorar aqui para todo mundo de vergonha, não vou, nem não vou, não, eu vou manter a classe. Aí eu pus a mão aqui do lado, peguei o óculos, baixar aqui na câmera o verdinho,
Não consegui tirar, ficou, É. como se diz, impregnado. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus, busca um copo com água. Gente, mas foi muito engraçado. Sabe que para mim, eu Isso é fiquei com uma vergonha dica na ótima. hora. Gente, antes de fazer qualquer live, dá um sorriso no espelho para Não poder. pega o mico que eu peguei ontem, não. Mas o que, que foi mais gostoso? O que Sabe, que foi? eu me senti assim, tão ser humano. Sabe, Ah, isso é bom. eu vi Aham. elas do lado, naquela preocupação, elas não saíram, não criticaram. Alguns ainda ficaram, foi brava. Gente, misericórdia. Esquece do dente da pastora, foca na mensagem. Gente, foi muito engraçado. Gente, eu me Mas senti isso tão agrega. amada. Isso Demais. agrega, isso traz realmente para o humano. Porque quando as coisas são muito artificiais, né, muito Aham. programadas, bem produzidas, é bonito de ver, mas É. nem tudo é de verdade. Quando a pessoa está Não. ali de verdade, isso Aham. engaja, isso atrai muito. Eu assisto também muitas lives, eu gosto de ver quando a Aham. pessoa diz assim, não, gente, olha só, fulano saiu porque ele foi ao banheiro, ele estava apertado, É. precisou sair. Eu mando, olha, eu estou com sede. Né? São várias situações, né? Essa do dente, confesso, Aham. pastor, que eu nunca tive. Não, é a Gente, primeira foi vez. muito engraçado. Aí eu pensei, gente, o que, que eu faço? Eu desligo a live, eu faço de conta que a internet caiu, ou eu encaro a minha timidez, ou Uhum. eu faço o que eu Mas que nasci para timidez fazer. é essa? Da onde vem essa Pois é, minha filha, timidez? não Vamos falar um pouco sei, é sobre da minha isso. infância. É, porque a gente foi criada muito assim, né? Que não podia. Eu fui criada muito assim. Você fala demais, né? Hum, Você acha que você sabe de tudo, porque a minha personalidade ela é sanguínea. é Então, o essa. sanguíneo, para ele ficar calado, tem que passar uma atadura na boca, né? Então, eu tinha Ele é vergonha de expansivo. interpretar isso com quem falava demais. E nessa quarentena, né, eu posso falar com as mulheres na live. Tem dia que eu faço live 2 horas. Eu aviso, amadinhas, vai cair. Eu vou esperar o celular esfriar, né? Aí eu volto de novo e eu te espero. Você acredita? Apaixonei. Acredito. Eu achei, claro que eu pensei assim, meu Deus, quantos anos eu sou acostumada a não só atender consultório, mas mais ainda ministrar, porque é minha paixão. E eu pensei, como Uhum. é que eu vou ficar agora? Eu amo, né? E foi tão bom, porque eu descobri como me reinventar, continuar fazendo Ótimo. o que eu amo fazer, Ótimo. Uhum. mesmo em meio à pandemia. E a Um novo live foi um caminho. formato, só isso, para ser Pronto. prática, né? Aham. Para poder estar facilitando vínculos, né? Uhum. Caminhos para pessoas que poderiam não estar com você ali no evento, né? Ou Isso. na igreja. Então, agrega muito. A live é muito agregadora, é É. sensacional. E uma Eu coisa que eu adoro. percebi, por exemplo, às Ah, vezes eu estava ministrando numa igreja ali, vamos supor, com 1.000 pessoas. Terminava a ministração, às vezes se você fosse perguntar para uma pessoa, né? Qual que foi a mensagem? Uma não, vamos pôr aí 50. Talvez as 50 vaguamente, ficou intertido no celular. E o que, que eu percebi? Criou uma fidelização de mulheres nas lives, às 18h20, que elas hum. estão aqui. Se eu atraso 5 minutos, elas começam a colocar, não vai ter hoje, estou Elas começam a esperando. reclamar. É, aí tem um grupo no Telegram que aí Hum. elas ficam assim, ela já deve estar entrando. Eu já falei com a Cléo, aconteceu alguma coisa. Eu A estou com você aqui Cleo, agora, é. tem Ah, várias participando aí, marcando umas às outras, porque cai em cima para mim uma outra informativo. Então, isso. isso é gostoso porque tem um público engajado que só está É. aqui nas lives porque querem aprender isso. É uma Isso para a tribo, né? É gente. um clube. É, isso mesmo. Então, você E quer dá uma sensação formar gostosa, não é, pastora? aquela sensação de pertencimento? Aham. Ué, mas cadê ela? Cadê ela? Estou aqui. Muito É bom. muito bom, Pastora, muito me diz bom. uma coisa. Nessa nova experiência com as Aham. mulheres, nessas lives, qual tem sido a sua percepção sobre as maiores demandas femininas? Quais são as demandas dela? É só o marido, é o filho? É, Não sei. Não vou falar é. nada. Eu Contigo. sempre faço pesquisa, né? Eu sempre coloco Aham. assim, olha, escreva o que você quer que a gente fale na próxima semana. E elas Um participam bem. tema. Elas Ótimo. fazem perguntas e também fazem temas. Não sei se porque eu sou sexóloga também, né? Por especialidade mesmo, formei, me graduei nessa área.
elas perguntam muito com respeito ao relacionamento sexual com o cônjuge. Aí já tem umas até põe kkkk, sexualidade. Olha que elas estão respondendo, você Isso, olha acredita? lá, Ali, já ó, estão doidas para a hora sexualidade. de. Calma, pô, agora é. Agora não é esse assunto. Não Tem é dia que até. essa. Não, a gente Sabe, esbarra um pouquinho, vamos lá, vamos olha, explorar isso você também, sabe que que isso é bom. tem dia que eu até falo assim, gente, eu tô ficando com vergonha, parece que eu tô com cara disso. Vocês só me pedem para falar nisso. Eu falo para elas, eu tô ficando com vergonha. Vocês acham que eu só Agora fico me fala uma falando coisa. nisso? O que que acontece quando a entrevistadora do pleno não se contém mais de tanto rir? Imagina. Eu já estou aqui tentando Minha me amadinha, conter. tem dia que elas me Entendi. fazem pergunta que eu não Aham. consigo parar de rir daqui. Eu É, fico, gente, é. eu falo assim, vocês não têm ideia, não, perguntar isso aqui publicamente. Então, uma das coisas que elas têm perguntado muito Sim, é com aham. respeito à sexualidade. Como eu tenho um curso lançado nessa área, então, assim, vira uma festa. Outra coisa que elas querem resolver bastante, questões com filhos. Eu percebo que é Opa. uma grande crise, né, de Uhum. administrar como é que você lida com os filhos. Existe muita religiosidade, uma coisa que nós não podemos esquecer. Por exemplo, eu tenho 31 anos de convertida. Então, quando eu converti, era uma realidade. Olha, eu sou convertido daquela época que andar de bicicleta tirava a virgindade. Você lembra dessa época? Lembro. Então, eu sou convertido daquela época que se você Essa e fizesse. outras coisas. Não, eu sou daquela época que não podia depilar, que você ia para o inferno, que pôr uma diadema na cabeça era pecado. Não era? Assim? Aham, é isso mesmo. Isso Nossa, eu mesmo. lembro que era muito diferente, gente, a nossa geração. Então, eu vejo um conflito de mães querendo colocar os seus filhos hoje dentro desse modelo de 30 e poucos anos atrás. Então, a Uhum. gente vai ter que se organizar, né? Seria um Adequar conflito de gerações? demais, um conflito de geração. Outra coisa muito séria, nós muitas vezes buscamos um conhecimento só no quesito denominacional, ok? Tá. Se eu congrego Batista, se eu congrego Videira, se eu congrego é, Assembleia de Deus, se eu congrego Deus e Amor, aquilo ali fica sendo a minha linha de pensamento. E aí, de Uhum. repente, eu começo a colocar como essa religiosidade em cima dos nossos filhos, e se os filhos forem para uma outra denominação ou fazer alguma coisa, a pessoa acha que o filho já se perdeu. Deixa eu dar um exemplo. Certo. Uhum. Hoje eu recebi uma pergunta assim, Amadinha, eu queria saber se pintar o cabelo é pecado. Eu falei, menina, se for, eu tô no inferno, porque eu tenho cabelo só branco daqui para trás. E eu Claro, pinto tem que todo o retocar o cabelo. cabelo. Claro. Aí, é claro que eu sei que ela quis dizer, não de loiro, a mechinha rosa. Gente, a cor é você que escolhe, eu gosto do meu preto, né? Uhum. Isso não influencia na nossa fé. Então, eu percebo as mães com conflitos de querer pegar a educação que foi dada para a gente, o que a gente aprendeu há 30 anos atrás, colocando na vida dos filhos, né? Outra Uhum. coisa, a maioria dos pais, a gente, o mundo mudou tanto. Na nossa época, né, Amadinha, quando a gente era mais nova, se alguém falasse que tinha depressão, só tratava com expulsão de demônio. Hoje você É, sabe que bem existe estigmatizado, né? e muito. Hoje você sabe que existe a questão que você tem que cuidar, você tem que orar, mas você tem que levar no psicólogo, no terapeuta, descobrir a Uhum. origem. Então, ou seja, nós modernizamos em algumas coisas. Por que não olhar num contexto geral? Você quer ver uma coisa muito séria? Transtornos de personalidade, que é algo muito comum nessa geração, até por causa da forma que essa geração, de uns 15 anos para cá, foi criada, Bem e a grande educada. maioria nem sabem disso. Nós somos educados, né? Dessa forma, foi educado tanto pelos pais como pelos educadores na escola, e a gente não sabe lidar e leva, talvez, afronta um filho como rebeldia, Uhum. teimosia, e a gente não sabe lidar com essas fases. Então, eu percebi, por exemplo, sábado, eu fiz uma live sobre criação de filhos. Foi incrível. Elas passaram a semana inteira pedindo. Eu preciso falar sobre isso, preciso falar. Por exemplo, a Uhum. maioria não sabia de temperamento na educação de filhos. Gente, foi Puxa. maravilhoso. Maravilhoso. E tem N perguntas. Eu percebo, então, esses dois aspectos, ok? Uhum. Emoção, muita Tá. mulher com trauma, muita mulher com Uau. depressão, Uhum. muita mulher que sofreu abuso e nunca contou, muita mulher que tem se descoberto.
Inclusive mulheres porque têm se descoberto no sentido de por que que eu tenho tanta negatividade. Por que que eu sempre estou para baixo, que na verdade tem um gatilho lá por detrás. Então, Sim, assim, é esses são os preciso 3 maiores focos. ressignificar, reprocessar tudo isso. Esses são os Só três que maiores para focos que isso eu percebo. acontecer, ela tem que ter consciência, né? Tem que ter consciência. Ela Isso precisa mesmo. reconhecer. Agora, É. pegando esse gancho de criação de filhos, vou lembrar Uhum. também aqui de um papo que eu tive com uma mãe que tem Uhum. os filhos mais ou menos na idade dos meus, aí 20 anos, Certo. 21 anos, 23 anos. E aí essa mãe falou assim para mim, Virgínia, eu não sei o que está acontecendo com essa geração, com essa juventude, porque eles estão pirando nessa. Eles estão Uhum. tendo um comportamento muito estranho, esquisito. Né? É Meu filho assim. fez isso, o outro filho fez aquilo, o outro filho do outro, Uhum. tal, tal, tal. Aí aquilo me deu um insight, eu fiquei pensando, gente, não é que ela está falando a verdade? Isso. Talvez nós tenhamos hoje uma estrutura, uma musculatura emocional, Uhum. espiritual melhor para enfrentar a pandemia que esses nossos Isso filhos mesmo. ainda, Uhum. é isso mesmo? Porque Isso, eles não têm. eu queria levantar isso para essas mães compreenderem que esse pessoal, essa galera, precisa de, de carinho, né? De paciência. É, carinho, paciência, faz atividades juntos. Por exemplo, começou a pandemia, eu já sentei e perguntei para os meus 3 filhos, né? Eu falei, filha, a faculdade vai parar? Vai. Eu falei, sério, vai interferir na formação, né? Na época de formatura, ela já está no final, ela falou assim, parece que não. E eu falei, vai ter prova Uhum. online? Vai. Eu falei, então bora aproveitar para fazer isso, para fazer aquilo, e umas questões aí que ela quer já preparar para a residência. Ok. Virei pro meu caçula, que estava dormindo muito. Eu falei, rapaz, a vida segue. Isso aí. Mas não tem nada para fazer. Eu falei, tem um quintal para ajudar o jardineiro cortar e eu pago R$ 50 se você cuidar dele o dia inteiro para mim. Não devia pagar não, né, gente? Mas É, deu um sei. incentivo, dei um incentivozinho para ver se o menino É saía. estratégia. É, eu falei, olha, vamos embora fazer um curso de inglês, vamos aproveitar aí, né? Fazer um curso de inglês online, vamos fazer uma coisa, vamos fazer outra. Eu estou vendo que tem muita gente aí das mulheres que assistiu nossa live com o Kaiser, né? Eu ainda falei, Uhum. gente, falei para meu menino, meu filho, o Júnior, o Kaiser começou assim prosperar como empresário na adolescência, jovem, com 16, 17 anos, 18 já tinha o seu primeiro milhão. Então, bora assistir o Kaiser às 6 da manhã, ou seja, começa a dar atividade para eles não ficar de braço cruzado pensando, o que vai ser da vida agora? A minha do Uhum. meio já, nesse ponto, foi incrível, né? Ela falou, eu vou estudar, e ela acorda todos os dias, às 6h30, coloca uma bolsinha, vai para um ambiente que não é o ambiente do quarto, estuda o dia inteiro, às 18h30 ela volta para o ambiente do quarto de novo, como nós temos duas Uhum. casas conjugadas, ela vem para outra e montou como se fosse a sala de aula e pesquisa online. Se a gente deixar os nossos jovens e adolescentes só olhando pela janela, literalmente, e vendo que o mundo está estranho, isso vai ter problema. Se eles passam o dia inteiro só nas redes sociais, você não sabe quais são as informações que eles estão assistindo. Você não sabe se são informações que elas são verídicas ou se são fake news. E isso vai influenciar. Uhum. Então, nada melhor do que sentarem juntos. Estou aproveitando E para, esse nos intervalos, tédio, fazer ele pode bolo. ser muito nocivo, né? O Muito, tédio, aquela muito. coisa. Verdade. Vou trazer outro assunto também, que eu conversei com uma outra pessoa, uma Vamos mulher lá. casada, Uhum, que disse para mim, ela trabalha na área de saúde, profissional de saúde, né? uhum. E ela disse, olha, eu não chego perto dele há mais de 2 meses. Dormimos em quartos separados, porque Do marido? porque ela trabalha no Não. hospital. Ah, tá. Ué, mas de todo jeito pega. E aí, conta, vamos ver, deixa eu Ah, ver. O e desfecho. aí que a gente brincou muito com ela, né? Fez muita Aham. piada disso, porque ela estava declarando que durante esse tempo todo ela falou, poxa, eu não posso fazer nada, né? E aí eu Não, não pergunto, e acredito. aí, como é que faz a sexo, né? Vamos Ah, eu pego voltar a falar de Covid. sexualidade, pastor? Vamos lá. Amiga, eu pego Covid com muita alegria. Eu não vou aguentar ficar sem meu branquelo. Imagina, vai querer acostuma. Nem vai querer acho melhor ser do que eu. Mentista. Eu pego Covid, Boa! amadinha, te Não. dou um conselho. Se você pegar, é junto, na alegria e na tristeza, saúde, doença, com Covid ou sem Covid, é junto. Não é Ótimo. verdade? Tem muita mulher Também falando, acho. eu pego também. Tem muita mulher falando, eu pego também. É nós.
né? As mulheres que Aham. fazem curso de sexualidade comigo, tá tudo falando, eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego. A palavra-chave é pegar, né, pastor? Ué, como é que faz, né? Eu lembro que quando tinha uma semana, chegou uma pergunta para mim na live. Ah, Pastora, eu vi falar, não sei quem aí, que se tiver sexo na quarentena, pega Covid. Que recomendação a senhora dá? Eu falei, ih, minha filha, o, já peguei, então se tiver, porque eu não vou parar, mas não vou. Menina, eu tô de lua de mel. Falei para você, uma das coisas mais oportunidade não felizes. falta, né? Uma das coisas mais felizes que eu tenho tido nesse tempo é poder ficar mais próxima do meu marido. Ele Do brincou comigo que se não. maridão. Meu marido falou assim: amor, se não fosse a questão de mortes, né, de fatalidades, de percas, Sim. riscos para a economia, eu queria que fosse quarentena o resto da vida. Eu falei: sério, amor? Uhum. Ele, por quê? Eu falei: tô achando tão bom chegar em casa e te ver, né, sair e te ver, porque É, eu quase não estou saindo mesmo, estou atendendo aqui de casa, né? É assim, né? é. Faz parte. E, pastora, você acha que a pandemia ela serviu para fazer uma espécie de medição da saúde emocional das pessoas, especialmente das mulheres? Porque é muito fácil quando a gente é uma pessoa equilibrada em Aham, circunstâncias normais. Então, a gente está ali funcionando, né, de uma maneira mais adequada, digamos assim. aham. Quando surge uma situação que é um teste, e eu acho que essa pandemia é um super teste, né, Isso. de vida, Aham. como é que está essa medição do nível emocional resiliente da mulher, das pessoas, enfim, o que você tem captado disso? Então, com base nas pessoas que eu cuido e atendo via consultório online e percebo aqui também nas redes sociais, com base nesse público, eu percebo que está até, como que eu posso dizer, até um pouco equilibrada, Tá. né? Eu percebo que, assim, elas aprenderam a lidar com as situações. Tem até uma discípula minha que é professora de um dos nossos cursos, o Mulheres Fazendo a Diferença presencial, ela é líder, né? Nós temos líderes em vários estados, na Bahia, e eu me lembro que a notícia que ela me deu, no máximo 15 dias após, né, a notícia da quarentena e tudo, foi assim, perdemos todo o nosso dinheirinho de economia e a nossa empresa, que é uma empresa de roupa, faliu. E ela me contou Uhum. chorando, e eu falei assim, respira um pouquinho, chora o que você der conta agora, a hora que você estiver pronto eu quero falar. Aí ela, Tá. pastora, aí eu falei, você está bem agora? Eu falei assim, traz a sua memória o que pode gerar Maravilha. esperança. Traz a sua Tá memória o que bem. a palavra de Deus diz. Eu falei, você tem essa empresa tem quantos anos, minha filha? Ela falou 2. Eu falei, e antes da empresa? Você não passava necessidades piores? Eu falei, eu sei como milagrosamente Deus colocou essa empresa na sua mão. É uma pequena empresa que dá recurso para sua casa. Mas, Uhum. assim como ele deu um recurso, uma ideia, uma estratégia para que você tivesse essa empresa, ele vai dar para outra. Eu falei, olha, é Isso. no deserto que a gente experimenta maná. Uhum. Milagre só acontece quando está tudo acabado. E se Ressurreição só torna mais acontece quando tem criativo, né? morto. Claro, claro. E aí tá, hoje eu recebi uma ligação dela. Eu falei, a Opa! minha secretária falou assim, olha, ela está precisando falar com você urgente. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, pede para ligar. Aí eu atendi, falei, oi, querida. Ela, amadinha, emocionada. Eu falei, como é que você tá? Pastora, você ouviu os meus áudios todos? Eu falei, "Ih, perdoa, eu comecei a ouvir, tinha um paciente na linha e eu esqueci de ouvir o restante. Ela falou, então, eu comecei a fazer suplá, capa de suplá de mesa, Ah, porta capa de... Uhum. guardanapo. Tá. Ela falou, pastor, eu não estou dando conta das encomendas. Emocionada. Eu falei, que lindo! Acho que até esqueceu que ela tinha chorado tanto aquele Uhum. dia. Eu falei, sério? Ela falou, gente, eu fiz uma mesa posta e eu postei que eu fazia aquilo, que era meu artesanato. Eu não estou aguentando os pedidos. Eu falei, Ai, que querido, encomendas, benção, né? tá, Ou tá. seja, para cada tempo de crise também sempre vai existir, se crermos, uma oportunidade de milagre, uma oportunidade de Verdade. coisas novas, de desafios.
Então, crise não Até é para porque matar. a mulher na igreja, quando a gente percebe a influência da mulher na liderança, nos Aham, trabalhos femininos, né? Tantas organizações de mulheres que existem, eu sou da Igreja Batista, então eu posso dizer aham, como que as sim, mulheres têm toda uma história de contribuição, é hora aham, realmente delas aplicarem tudo isso, né? Suas sim, habilidades para ajudar. Mulheres fortes fortificam umas às outras, né? isso. Elas É, criam eu, esses. eu contei em uma live esses dias, né? E foi tão espontâneo que depois eu tentei fazer uma live só sobre isso, mas não funcionou porque não estava no clima, né? Há Uhum. um tempo atrás nós passamos uma crise financeira na época do Plano Real, que tudo Lembro. se era 200 passou a valer 100, né? E a gente perdeu muito dinheiro que estava no banco e muito dinheiro investido em carro, que é o nosso ramo primário de atividades, né? Meu esposo é dono de concessionária de carros, de veículos multimarca usados. E eu lembro que o prejuízo foi muito grande, e era no começo da vida. Eu lembro que tinha um casamento e eu fui madrinha. Como eu não podia comprar roupa, o vestido era preto, o vestido que eu tinha, eu comprei pedraria, né, paetê, lantejoula, renda gripir. Eu rebordei todo o vestido à mão e eu arrasei na festa. Aplicou, né? Eu apertada. Show. Aí me perguntaram onde você comprou esse vestido Né? maravilhoso. Eu falei, eu gosto de fazer, é meu hobby, né? Não quis Olha. descer do salto, né? E eu comecei a pegar encomenda com muito sacrifício, na verdade não era. Uhum. Comecei a bordar roupa. De repente eu comecei a Uhum. ter uma equipe de roupas, uma equipe de mulher para bordar roupa. Posteriormente eu montei uma fábrica de roupa que eu fiquei durante quase, eu acho que 12 anos com essa fábrica. Depois eu fechei a fábrica por opção mesmo. Eu não queria mexer com roupa mais. Foi quando eu dediquei a estudar e entrar na área que eu queria da saúde emocional. Mas foi na crise que eu aprendi. Isso. Gente, olha E se só, eu precisar, eu queria bordo. fazer aqui um desafio para as pessoas que estão entrando. Tem alguém que perguntou o nome da pastora. Gente, eu estou falando com a pastora Ângela Cirilo, que é muito conhecida no meio evangélico, trabalha com, ela mesma acabou de falar, da questão de saúde emocional, Uhum. com um ministério voltado para mulheres, né, Isso. fazendo a diferença, prega, é uma youtuber, é uma palestrante, como eu falei, é uma mulher que está sempre em movimento para trazer conhecimento e edificação para a vida de outras mulheres. E hoje ela está aqui com a gente. Então, vamos lá continuar o nosso papo. Gente, quem estiver assistindo a gente aí nos comentários, e por favor, se tiver assim aprendido uma lição, esteja aí fazendo esse movimento de que eu chamo de upgrade, né? Subir mais um degrau na sua vida, em conhecimento, Isso. que desse aí uma mãozinha, um aceno, para a gente identificar quantas pessoas estão aprendendo, fazendo dessa pandemia uma lição Uhum. de vida, não desperdiçando isso. Porque quando passar, a gente tem que estar melhor, a gente não Isso pode mesmo. estar pior. Então, o fato da gente chamar a pastora para estar aqui ajudando, ó, já tem o pessoal botando a mãozinha. Eu também vou É, botar minha mãozinha, pastora. Vou botar. É porque é, a gente, fazendo esse exercício de troca, pode ver que todos nós estamos crescendo com isso. isso, Uhum. apesar das dificuldades serem diferentes numa casa Aham. e na outra, tem dificuldade. Eu estava falando com dessas entrevistas, né? O Breno faz muitas entrevistas, a gente tem uma equipe de repórteres e eu sou editora do Pleno, passo para eles, vamos fazer agora Isso. essa abordagem. E eu falei, gente, estava vendo uma mãe que ela estava louca dentro de casa. E se os filhos têm aulas online, e tinha um computador só, os dois filhos tinham aula no mesmo horário. Aí, a gente. Então, alguém tinha que ficar de fora, né? O Isso. pessoal botando a mãozinha, isso aí, todo mundo aprendendo. Então, são desafios, mas como, pastora, essa mãe ela pode aprender resiliência, porque existem, na minha visão, problemas muito mais graves, muito mais Uhum. sérios. Né? O próprio problema de estar internado, de estar Uhum. no respirador. Claro. E a Isso. casa da gente é um refúgio, né? É uma Uhum. bênção, não é uma prisão.
Mas como essas mulheres podem adquirir resiliência para enfrentar É essas... interessante. Em uma live que eu fiz dias passados, uma irmã perguntou a mesma coisa. Falou, "Ó, Aham, deve estar fácil para vocês. Meus filhos estão tendo aula online online. e é só um computador e o meu celular não é adequado para suportar, para conseguir abrir a tela. Então você acha que é fácil?" Aí eu chamei ela no privado, né? Pedi para a equipe entrar no telefone da equipe, do consultório e eu falei assim, só algumas sugestões, né? Você, por um acaso, já descobriu se as aulas são gravadas ou são ao vivo? Se as aulas são gravadas, você deve ter um Ótimo. link que você pode Uhum. assistir depois. Primeira opção. Segunda opção, se as aulas forem ambas ao vivo e você não tiver como resolver isso, o que você poderia fazer? Sugestões? Ligue nas duas escolas e pergunte se existe uma possibilidade de ajustar isso, porque essa é a sua realidade, como deve ser a realidade de outras mães. E eu comecei a dar possibilidades. Eu falei, depois que você fizer essas 4 possibilidades que eu te perguntei, aí você me manda um retorno. Aí ela mandou um retorno assim, que vergonha. Eu só reclamei. E as aulas são gravadas e ficam salvas no YouTube. Então, qualquer hora que meu Ela se afilho quiser concentrou no assistir problema. a aula, ele tem como assistir. Ou seja, Aham. às vezes a gente vê um problema e já começa, meu Deus, gente, peraí, calma. Peraí, deixa eu ver. Tá chovendo, eu tenho que ir até ali? Deixa eu ver. Como é que eu. Eu lembro que esses dias eu usei uma comparação muito simples com uma paciente minha. E eu falei, o que que você faria? E ela, não, eu não sei. Eu falei, não, peraí, deixa eu te dar uma coisa normal. Você está fazendo o almoço, seu arroz queimou, a sua visita está chegando e você tem 10 minutos para resolver o problema. O que que você vai fazer? Ela vai chorar. Eu falei, não, isso não é resolver problema, isso é causar mais problema, criatura. Eu falei, para resolver o problema. Ela, eu não sei o que que eu faço. Eu falei, então pensa. Pensa, aí eu falei, você pode dar um cafezinho, você pode pedir para a família mostrar a casa, para os parentes, mostrar o álbum de fotografia dos filhos, você pode criar alguma coisa para enrolar, ninguém precisa saber que o arroz queimou, você vai e faz outro correndo. Você pode fazer uma sala de macarrão, você pode criar É. N oportunidades, mas não precisa gritar e falar, Aí, a queimou o pastora arroz. já tem o próximo livro para escrever, o livro das soluções. Oh, Dicas. Dicas para o mulher. grande problema é que nós focamos no problema. E Nós o que a gente repetimos foca se expande. só fica É. gigante, né? Então tem Agora um vamos problema, falar pensa, né? dos homens. Como é que estão os Vamos lá. homens? Bom, tem homem reclamando muito que não está aguentando a esposa em casa, A reclamando o dia esposa inteiro. é. É. Tem homem reclamando muito que descobriu que a esposa era falar dele, ele tinha esquecido, né? Tem Ah, marido achando incrível, né? Porque eles estão aprendendo a readequar, reajustar e reconstruir o casamento e o lar. Então varia muito, né? E infelizmente também tem um grande problema que aumentou, como eu disse no início, num a contexto, violência. num contexto, vamos dizer, generalizado, globalizado, sentido globalizado, só Brasil, tá? É regionalizado a nossa região, ao nosso país. A violência doméstica ela aumentou em 22%. Algumas pessoas disseram 50%. Não, gente, o fator é 22%. Mas 22% é muito. Né? E isso, Uhum. por um outro lado, é preocupante. Eu acho que os Isso homens entram, notificado, né? eu acho que os homens entram um pouquinho mais em choque do que as mulheres, porque É. cabe sobre eles a questão da provisão. Muitos estão perdendo seus empregos, outros estão tendo seu salário reduzido, né? Outros estão tendo como se diz, é, talvez a possibilidade de não saber como é que vai sobreviver com a sua empresa. Mas uma coisa é certa, como é um momento que está todo mundo vivendo, eu acho que nesse contexto as pessoas também estão mais humanas. Então, como se diz, eu perguntei para o meu marido quando foi a primeira semana, né? Eu falei, amor, como é que vai ser na nossa empresa? Vai ter como manter todos os funcionários? Vai ficar aberto? Como é que você vai fazer com a questão salarial? Porque tem que vender carro para Uhum. pagar funcionário. Ele disse assim, bom, nós vamos aguentando como dá, sem reduzir o salário de funcionário, sem mexer em nada. E aí eu lembro que na segunda semana eu perguntei de novo, e aí? Aí eu falei, parece que você não está preocupado? Graças a Deus, né? Aí ele falou assim, meu bem,
nós já vivemos outras crises e sempre veio maná do céu. Nós já tivemos outros Uhum. problemas e Deus sempre foi fiel. Então, a crise pode ser diferente, mas o Deus que a gente serve, ele é o mesmo. Então, amor, Sim. vai dar tudo certo. Eu falei, ai, gente, que lindo, né? Que uau, que legal, né? Eu falei, gente, É, jogou pra cima, né? Vai dar tudo certo. Aí ele brincou ainda, falou assim, ó, e o pior, meu bem, nas outras crises, às vezes era só nós que tínhamos quebrado, passando aperto. Agora é todo mundo. Então é mais agora difícil. todos. Agora a gente vai chorar com todo mundo. Antigamente o povo às vezes não chorava com a gente, né? Então, É, gente, tinha até um pouco de vergonha, né, de se expor, agora vai é. estar disposto. Mas Agora hoje não já tem chega e fala jeito. assim, ó, e aí, você tá dando conta? Como é que tá? Você tá tendo, né? Gente, vamos adequar, vamos viver uma vida plena, lembrando que no mundo nós teríamos aflição. Pronto. É, Se é. pensar assim, fica mais leve, né? E as Se você, igrejas? se você Como que perder alguém, ainda assim, né, gente? Aprende a ressignificar como nós falamos no início. Sim, Uhum. querida? E as igrejas? Como a pastora acha que vai ser essa retomada? A gente que tem um contexto tão diferenciado nas igrejas, tão significativo, com louvor, um É, abraço, com toda aquele nossa dinâmica é. de comunhão na igreja, como é que vai ser E- isso? Então, é uma área que realmente, é como eu disse no início, eu tô um pouco assim, tem uma interrogação ainda na minha cabeça. Porque você percebe muitas pessoas de fato mais apostatadas, mais distantes. Você percebe muita gente doido para voltar e começar tudo de novo, né? Assim, é uma incógnita. Eu realmente não sei como vai ser, Uhum. porque Há eu uma acredito que expectativa. ah, eu acredito que eventos não terão como antigamente. Eu acredito que não vai ter tantos quanto antes, não. Porque teve um outro fator, minha amada. As Uhum. ofertas diminuíram significativamente, de uma forma muito significativa. Questão de dízimo e oferta. Muita gente priorizou É. cuidar da sua casa, manter e esqueceu. Então, eu acredito que também as igrejas têm sofrido muito. Inclusive, Uhum. gente, você que está aqui assistindo, né? Você que sempre se alimentou na casa de Deus, de palavra, louvor, liga para o seu pastor. Seja fiel no seu dízimo também no tempo de crise. Seja fiel na sua oferta. Por quê? Porque lá também tem que manter, né? Eles também Uhum. têm que continuar mantendo, talvez não na mesma proporção, mas eu acho que é um tempo da gente manter a nossa fé e a nossa sinceridade, a nossa fidelidade, ainda nesse tempo que nós estamos passando. Uhum. É, não esquecendo que tem gente que está. Os abalos são maiores, né? Cada um tem Claro, uma frequência, uma dimensão de abalo que a gente precisa estar sensível a isso. é. Mas Entrevistei esse pastor. eu acredito que as pessoas que entenderem, né, que tem realmente essa paixão por Cristo e essa vida de intimidade, eu acredito que passando e podendo voltar ativa, vão dar mais valor também. Eu acho que quem Uhum. estava muito em cima do muro vai continuar mais talvez para o lado de lá, talvez, porque, né, parece que apostataram mesmo. Infelizmente, essa é uma É, realidade que a maioria dos líderes comentam conosco. Mas quem realmente tem aquela vida de intimidade vai permanecer mais firme. Uma isso. peneira, né? É. O que não nos mata, nos fortalece. Né? Isso E mesmo. em Cristo a gente pode tirar proveito de tudo isso. Nosso tempo está acabando, né? Então, menina, já olhei o relógio. Daqui a pouco tem mais live, tem live do Pleno às 18 horas hoje, tem a Aham. live da pastora também, 18h20, e por aí Isso. vai, todo mundo contribuindo. Eu quero agradecer muito, Eu que claro, né, agradeço. minha gratidão, humildemente, dizer que é um prazer. É sempre bom poder aprender, sempre bom poder Amém. sorrir, trocar isso, e que o Pleno possa ter contribuído, possa ter ajudado aí todos que estão assistindo, seu público, Obrigada. e também seu trabalho. A gente quer estar dando essa força, né, com o portal de notícias, poder entrevistá-la, poder pegar seu Tô aqui. depoimento. Isso. Eu tenho que pedir, né? Não tem jeito. Ah, E quero agradecer também a Cléo, mandar um recadinho para a é, Cléo, que é falei. uma multipessoa, que me atendeu muito bem. A gente tem também
agradecer, né, pela equipe, eles são importantes. E toda a sua família, continue firme lá, pegando, né, aproveitando essa lua de mel, o seu Isso esposo. mesmo. E muito Curtindo os obrigada. filhos, né? Vamos Eu que fazer aqui, agradeço, viu? Eu que vou agradeço e eu quero mandar um abraço para todas mande. essas mulheres que estão me seguindo, viu? E eu quero agradecer o carinho dessas mulheres que nos seguem aí, que são seus telespectadores e nossos também. E o que eu puder Especiais. servir, né? Eu estou aqui para disposição para sempre poder atender vocês. Vamos fazer a Vamos foto? fazer aqui uma foto. Vamos fazer, vou tentar aqui, que eu tirei os comentários. Eu estou com o meu tripé aqui. Uma, duas, ótimo. Pronto. Gente, então a gente se despede aqui. Pastora, mil beijos. Fica com Deus. Beijo! Obrigada, Um beijo tá? também. Tchau. Tchau, Tchau. Cleia. Obrigada. Bom, vamos lá. Caiu o microfone, emocionada, o celular. A gente se despede aqui. Como eu falei, 6 horas a gente tem uma outra live do Pleno. Fiquem ligados. Obrigada, obrigada aí pelo carinho, por estarem acompanhando a gente. Aqui, como eu sempre falo, a notícia de verdade, a entrevista também é de verdade. A gente continua nas nossas lives, a nossa equipe aqui trabalhando no estúdio do Pleno News aqui. Muito obrigada. Beijão para todos. Até logo.